O humilde não é aquele que anda olhando para baixo, curvado, que não quer aparecer. O que não tem dinheiro. Que não tem dinheiro, pelo contrário. Nós nascemos para prosperar e não para sobreviver. O judaísmo não condena o materialismo, pelo contrário, nós trazemos um propósito para o materialismo. Daqui a pouco é a festa de Shavuot. É a festa que nós celebraremos a outorga da Torá, que é o dia que recebemos os 10 mandamentos e toda a Torá, no Monte Sinai, 49 dias depois da saída do Egito. E, incontestavelmente no Talmud, em Shavuot não se pode jejuar, nós temos que comer e beber também. Mas espera aí, é um dia de tanta elevação espiritual, vamos ficar estudando a Torá o dia inteiro? Quem vai perder tempo comendo? Quem vai perder tempo bebendo? Não. A Torá deixou claro que o materialismo ele pode ser transformado em espiritualidade se você tem a intenção correta por detrás da prática. Você pode ir dormir e o seu sono ser uma ação espiritual. Você pode beber uma xícara de café, você pode almoçar todos os dias e trazer espiritualidade por detrás de todas essas ações tão mundanas. O judaísmo não condena o materialismo. Existem culturas que o líder espiritual tem que se afastar de toda a matéria. Não. Deus criou a matéria. E a minha espiritualidade está conectada ao materialismo do próximo, ao bem-estar do próximo. Por isso que, quando você trouxe a questão do temor, quando você traz a questão da sabedoria, quando você traz a questão da humildade, nós precisamos entender que se você acordou hoje, é sinal que o mundo não poderia continuar sem você. E se você não souber responder, quem sou eu? Qual é a real razão da minha existência? Da onde eu vim e aonde eu tenho que chegar? Você não está vivendo, você está apenas existindo. E aí a sua vida se transforma num processo de desintegração lenta, que começa no nascimento e termina na morte. Então o judaísmo não condena o questionamento. No Talmud, se você abrir o Talmud em aramaico, Talmud Bavli, que foi escrito na Babilônia, quando um rabino fala uma coisa, Tiago, 3 questionam, de onde você tirou isso? Sim. Em outro lugar está escrito diferente, prova. É uma fé racional. Não é uma fé cega. Por isso que a intenção ela é primordial. Por isso que eu falo às vezes para os meus alunos, é melhor rezar em português e entender o que você está falando do que rezar em hebraico como um robô que não sabe o que você está proferindo. Sim. Então a intenção ela é primordial. O pensamento que influencia as emoções e as emoções que influenciam diretamente as nossas decisões e as nossas vitórias aqui na Terra. É muito interessante esse negócio sobre a fé racional. Sabe? Racional, o judaísmo é uma fé racional. Porque quando eu conheci Deus, não foi nada racional, foi uma experiência. Eu falei, meu Deus, foi aquela coisa impressionante. E com o passar do tempo, essas experiências foram diminuindo, né? E aí eu comecei a questionar, será que eu estou mais distante de Deus? Só que comecei a entender que, na verdade, Deus como um pai, né? Ele olha para nós e assim, e vai, conforme você vai amadurecendo, vai entendendo que o papo contigo é outro. Né? Então vai se transformando cada vez algo mais racional, algo mais lógico. E o ponto do seu livre-arbítrio muda, vai evoluindo. Assim, o que era uma tentação para você no passado não é mais hoje. Deus não precisa chegar para mim e falar, eu existo. Já me mostrou isso, né? Não é mais necessário. E aí, você falou uma coisa interessante, que me lembrou muito daquele quadro, acho que é do Michelangelo. Não é? Que tem Deus ali sempre apontando pra gente, a gente com a falange pra cá. Deus tá sempre esperando a gente dar o primeiro passo, talvez, né? Igual você falou. Agora, quando a gente fala de sabedoria, acho que a sabedoria é uma coisa muito familiar também, não é? Uma coisa que, assim como os judeus, por exemplo, eles foram passando, né? Até hoje você tem muitos rituais que são muito importantes, tradições, né? vivências, cultura. Sim. E é uma coisa que vai sendo passada e que se em algum momento assim, ó, pum, pula uma geração, não dá mais para passar, porque você tem coisas que não foram passadas adiante. Eu vejo que a sabedoria também é algo que é passado de geração em geração. Como preceito. Como preceito que a gente vem da inteligência. Né? E quando a gente olha para isso, eu lembro sempre da história de Davi e Salomão. Foi a primeira vez que eu entendi, ou pelo menos ouvi, falar sobre sabedoria. Né? Porque Salomão, quando ele tem aquela possibilidade de pedir qualquer coisa para Deus, ele pede a sabedoria. Só que aí você fica pensando, né, quando você começa a estudar mais sobre isso, como que um menino dessa idade, que provavelmente está lá com o hormônio à flor da pele, que é um monte de coisa, vai chegar para Deus e falar, não, eu só quero sabedoria. Aí Deus pega e, já que pediu sabedoria, dá tudo para ele, não é? E é uma coisa que, obviamente, ele ouviu do pai. Claro. Então você tem aquela modelagem daquela figura paterna que passou adiante um valor muito poderoso. Ele pediu sabedoria. E aí ele teve sabedoria e foi o reinado mais próspero que foi já o existiu. apogeu.
Foi apogeu. da história judaica foi o reinado de Salomão. Perfeito. Ele trouxe a paz mundial.